Saudação, amigos, Vini vos fala, mais uma vez falando aqui dessa chácara maravilhosa, gentilmente cedida pelo meu amigo, irmão da igreja, irmão Alexandre. Obrigado, irmão Alexandre, para fazer mais um comparativo dessas três caixas aqui. Da vez passada eu estava com a Paribox 100, porém vimos que ela ficou bem mais abaixo que a Jog e que a Penin. Então, para esse aqui eu resolvi não trazê-la e coloquei no lugar dela uma caixa da linha profissional. Bom, essa aqui é a JBL EON Compact, tá? Ela também é a bateria, inclusive a bateria ela sai, você pode pegar, rodar aqui, ela sai na sua mão. Ela tem 4 entradas, 2 entradas combo, uma entrada P10 que a gente vai testar no violão, uma saída para alimentar outra caixa, uma saída de fone de ouvido, USB que você pode usar para ligar, por exemplo, um circuito de microfone sem fio, ela não vem com microfone. E a entrada de power dela é essa entrada aqui, tá? É uma caixa que está declarada como 150 watts. E aqui você tem o volume principal, aqui são teclas multifuncionais, dependendo do que eu estiver selecionando aqui, ela pode ser referente a um canal. No quarto canal é o canal de Bluetooth, aí ela funciona como volume, agudo e grave, né? São esses 2 botões. Só que a gente vai deixar em flat nesse primeiro momento ela, por ela ser da linha profissional, é capaz que ela ganhe, eu não sei, vamos testar na prática, das outras duas, tá? A Jog One Hi-Fi, que já é conhecidíssima nossa, né? Já é nossa amiga, nossa irmãzinha aqui do coração, tá? E a Pening, que mandou super bem no teste passado, Pening PSP02, também vai estar tocando aqui, né? E esse ambiente aqui, se vocês repararem bem esse ambiente aqui, onde poderia rolar um voz e violão, e as pessoas espalhadas aqui ao longo da chácara. Pode ter aí, brincando num espaço desse, 100 pessoas, né? De maneira que uma caixa só pode ser pequeno. Olha os patos querendo operar o tablet e o laptop, né? Que coisa linda. Gente, não trouxe comida para vocês. Então as medições aqui, amigos, tá assim. Supondo que um cantor fique aqui, né? A própria caixa atrás dele já serve de retorno para ele. Sai! Sai! Aí. E aqui eu tenho delimitações que aqui, por exemplo, esse balde aqui, daqui para lá são 10 metros. Então, o primeiro teste vai ser mais ou menos um teste desse nível aqui, 10 metros. Eu vou fazer com o laptop aqui, alternando entre as 3 caixas. A partir daqui, a gente andou aqui mais um pouquinho. A gente tem essa vara de ferro aqui. E aqui a gente tem, então, mais 10 metros do balde para cá, 20 metros do palco. E é legal porque você vê que tem um relevo assim. Então quem está mais para trás consegue olhar por cima da cabeça de quem está na frente. Andando mais 10 metros, é tipo aqueles que não gostam de som alto, quer ficar, sei lá, namorando mais distante e tal. Temos aí outro ferro aqui. E aqui a gente tem então 30 metros. E é o nosso limite, que se a gente andar para cá, para trás aqui, é o laguinho de peixe do nosso irmão. Então, mas tem um banquinho aqui, quem quiser ficar de longe, não quiser ficar muito perto do som. Eu já vou dizer, para um evento desse, pelo menos 2 caixas para ficar legal, né? Mas digamos que não seja tanta gente, seja uma coisa mais intimista. Vamos ver como que o som vai se comportar numa área dessa. Como que funciona a JBL EON Compact, tá? Deixa eu ver se tem algum lugar que vai dar para vocês verem melhor sem refletir tanto. Acho que não vai ter como. Vocês vão ter que me ver aí um pouquinho, tá?
Mas, ó, o canal 4 é o canal do Bluetooth. Então, eu aumento aqui, ó. E aqui é o que a gente chama de Master, tá? Que vai até 0 decibéis, tá? Aqui a gente tem um botãozinho de equalização que habilita essa parte aqui todinha. E eu tenho 4 faixas de equalização aqui. Deixa ele focar. 4 faixas que eu posso escolher como é que eu vou equalizar elas. Eu posso pegar aqui, ó, primeiro, deixar um grave assim, ó, tá vendo? Ou então abaixar o grave. Eu posso pegar aqui segunda. Eu tenho várias otimizações aqui que eu posso fazer na equalização dela, tá vendo? Então ela é muito versátil. Aqui é o 0. Isso é um sistema profissional, tá? É um nível acima das caixinhas Bluetooth que, né, o pessoal que usa assim tá acostumado de usar. Não é a única que faz isso e nem é a melhor das profissionais. Então essa aqui tá em flat agora, tá? Totalmente zeradinho aqui em flat. E a gente agora vai pegar a Jog em flat. Estamos aqui com a nossa Jog One Hi-Fi e o aplicativo conectado nela. Vou mostrar, ó, equalização, tudo zerado, sem colocar nem pôr. Vai ser um pouco xoxo para algumas pessoas que gostam de ouvir um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo. Mas a ideia, alguns inscritos, principalmente no nosso grupo no WhatsApp, falou: Vini, compara as caixas tal qual elas vêm de fábrica. Então, estamos aqui fazendo isso. Na verdade, então, vou até usar o Melody, porque ela vem de fábrica no Melody. É a mesma coisa, tá vendo? É a mesma linha, não tem nem para mais nem para cima. Tá aqui, ela vem de fábrica assim. Não vou ativar o Bass. O Bass não é feito para ser ativado em um ambiente como esse aqui. O Bass, meus amigos, ele é feito para, se você está dentro de casa, é um cômodo moderado, pequeno, né, um 3x3, por exemplo, 3x4, e você tem a sua caixa num móvel bonito, e você quer ter aquele reforço de graves, como quando você tira ela e coloca no chão, na quina. Só que você não quer ter que tirar ela do lugar bonito que ela tá. Aí, num lugar assim, parede branca, que vai refletir os agudos, você ativa o Bass, porque aí ele vai diminuir um pouquinho o agudo, que num ambiente branco e pequeno, as ondas agudas do médio aguda, ela vai bater na parede e vai voltar e vai ficar um pouquinho, a sensação do agudo um pouquinho maior do que se estivesse num ambiente assim, a céu aberto. Então, a céu aberto não se usa Bass. Eu sei que eu fiz um vídeo que eu usei o Bass, mas eu falei, é teste de limitação extrema da caixa. Não é uma maneira de se utilizar em um ambiente aberto como esse. Em um ambiente aberto como esse, se o grave não conseguir chegar lá, mas a voz chega um bom som, um bom registro musical, com inteligibilidade, a pessoa consegue entender o som, por causa da distância ser tão grande, aí a caixa já está desempenhando um papel legal. A Pening é a mesma coisa, tá? Ela vai ser sem o Bass ativo, mas a Pening ela tem o controle. E no controle remoto dela, por incrível que pareça, quando a gente esquece, como aconteceu da vez passada, eu não pude botar nem grave nem agudo. Então, não tem display. As caixas sem display é um pouco complicado por causa disso. Então eu não sei quanto de grave está aqui, ó. Grave menos, grave mais. Então eu vou tentar zerar. E eu não posso apertar muito rápido. Eu tenho que ir devagarzinho para dar tempo de eu apertar, ó, mínimo, tá vendo? Do mínimo por máximo, quantos tem? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, são 8. Então, vou diminuir 4, né? Porque é de menos 4 a mais 4, provavelmente, né? Então,
1, 2, 3, 4. Agora tá zerado. Então o agudo é a mesma coisa. Vou zerar tudo. Como eu sei que é 8, então eu vou zerar tudo. Zerei, agora eu vou dar 4. 1, 2, 3, 4. Tá equilibrado aqui, grave e agudo. Tá no Melody aqui, flat de fábrica. E aqui também viram pelo aplicativo zerado. Aqui o tripé tá na distância dos 10 metros, tá? A gente vai encontrando alguns obstáculos. Teoricamente, na AEON Compact, eu teria que estar 0 aqui e 0 ali, né? Não ter ganho excessivo, pelo menos nessa versão do firmware. Porém, se eu zero lá, vocês vão ver que o limiter vai acender bastante. Tudo bom? O limiter vai acender bastante ali na caixa e vai distorcer o som. E o som não vai ficar gostoso. Então, eu abaixei para -7. O limite vai entrar em ação. Eu vou mostrar isso para vocês antes do teste, para vocês entenderem o que eu estou falando. Você vai ver que o limiter vai entrar em ação, tá? Porém, não vai distorcer. E vai entrar só no pico da batida, do ataque, do grave, tá bom? E eu tive que mover o laptop para cá, porque estava falhando com a AEON Compact. Ou seja, a AEON é a mais fraca no sinal de Bluetooth, tá? Aí eu tive que mover. A câmera vai ficar ali, vocês vão ver eu aqui e eu vou fazer alguns sinais para vocês. Tipo, caixa 1, JBL, caixa 2, jogue, caixa 3, peninho. Depois eu vou legendar isso no vídeo na edição. Aqui eu vou colocar a música e vou mostrar lá para vocês. Quando fica vermelho é o clipe, é o limite entrando em ação. Percebe que ele só entra na batida. Isso mostra que é o máximo dela. Se eu aumentar aqui, aumenta lá no tablet, vocês vão ver. Ó, já tá distorcendo, tá vendo? Então ela vai ficar um pouquinho mais baixa. Ela vai ficar um pouquinho mais baixa, em -7 decibéis, para não ter distorção. Para não ter distorção. Depois, quando eu fizer a Vera, eu vou equalizar ela, passando um filtro de passa alta, para não estourar no grave. E aí vai ficar um pouco melhor. Mas para esse primeiro teste, tudo flat. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
I miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. A JOG ela está numa equalização bem flat, né? Eu gosto de falar isso porque a JOG se preocupa em tentar trazer essa questão do flat. A JBL também traz essa questão do flat, mas a Pening ela já tem uma assinatura sonora padrão. Então a resposta de ligar ela, por mais que a gente tenha zerado grave e agudo, não é extremamente flat como as outras. Então ela tipo assim, ela já está pronta para guerra. As outras estão aprontando ainda as roupas, sabe? Dá para melhorar. E aí no próximo teste eu vou equalizar elas a fim de tentar tirar um melhor desempenho para que esse som possa chegar em 30 metros. Nesse primeiro momento, se eu ouvisse essas caixas do jeito que tá, eu vendo a minha EON Compact amanhã, porque foi realmente um pior desempenho, né? Foi o som mais baixo. Eu vou fazer novamente um trechinho dessa música com o decibelímetro, para vocês verem a pressão sonora, para vocês poderem quantificar quanto que uma tocou mais do que a outra. Legal, né? Vamos fazer isso? Vou fazer isso agora. Vou pegar lá o decibelímetro e vamos medir. Prontinho, nosso decibelímetro está aqui, ó, bem posicionado, 10 metros, centralizado. Ó, tá, tudo bem, ele tá apontado para o meio é a JOG, mas não é assim quando você tá a 10 metros de distância. Essa diferença de 30 centímetros de lá não vai afetar aqui, tá? Não tem uma precisão shotgun, né? De longo alcance, tá? Vai dar pra gente ver bem. O que eu vou fazer aqui no decibelímetro? Vou deixar na escala máxima, tá? Tá aqui na escala máxima. Com certeza vai dar mais alto que isso. E aqui na música eu vou reproduzir o mesmo trecho para as 3 caixas, tá? Eu já estou na JBL, eu vou reproduzir de 2 minutos a 2:35, tá bom? E vamos lá ver qual é. Esse é o sistema de limitação da JOG, que a música começou muito alta, ela não está entendendo o que está acontecendo, então ela está ativando para proteger, tá? A JOG, esse ATS que está nela realmente é um DSP incrível. Vamos tentar uma terceira vez?
ver como é que a Pening vai falar, vai trabalhar aqui. Vamos lá. Provavelmente é o mesmo DSP, por isso que o som é tão bom quanto, né? Voltando aqui para 1,58. Bom, então esse aqui foi o da Pening, 86.6, o da JOG 86.7 e o da JBL 79. Então a gente vê essa diferença. Lembra que eu falei com vocês sobre o LUFS, que é a maneira que a gente percebe o som? O SPL é uma ótima demonstração, é muito mais importante do que a potência da caixa, porque vocês viram ali que elas têm, com exceção da JBL que é menor, mas os drivers dela são bem sintonizados para retirar o melhor dela, e a gente vai ver isso, que eu vou equalizar ela para poder aumentar um pouquinho o som dela. Quando uma caixa coloca mais grave para fora, nós temos uma percepção, os LUFS mostram que aquela caixa tocou mais alto. Então a gente sente aqui, a Pening está mais alto que a JOG. Porém, o médio da JOG, o equilíbrio vem tão cheio que o nosso decibelímetro aqui, como ele tem uma faixa de frequência na escala A, que não é tão perfeita quanto a escala C, tem outras escalas aqui que vai pegar esses graves com mais definição e tal, ele realmente captou a JOG como maior. Porém, 0.1, né? Quer dizer, estão praticamente equiparadas na pressão sonora. Porém, como a Pening, é o que eu falei para vocês, a Pening ela não tem flat. Ela já vem de fábrica com grave um pouquinho a mais, um agudo um pouquinho a mais, um médio em alguma frequência também um pouquinho a mais. E aí esses intervalos, eles ficam para baixo. E na hora da medição eles contam, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu já fiz esse teste, tá? Eu aumentei o grave e o agudo da Pening. Não acho que seja questão de aumentar o grave, para não haver nenhum tipo de compressão. Mas eu vou deixar o agudo da Pening no máximo, porque para o amplificador não custa muito. Vou colocar uma equalização na JOG para ela ficar um pouquinho mais otimizada. E vou fazer uma correção na JBL para ela poder chegar numa potência um pouquinho maior sem clipar. E a gente vai fazer o teste com edição de estúdio, tá bom?